Os efeitos da estiagem. A Saneago anuncia o rodízio de água em Anápolis. 48 bairros da região sul da cidade devem ser afetados. A polícia investiga o que deve ter sido a execução de um comerciante em Lusiânia. Um homem a pé para do lado do carro dele e faz os disparos. Uma mulher foi presa depois de agredir a própria mãe, de quase 80 anos. E o vigilante do crime, um funcionário da cadeia de Rio Verde, é preso depois de oferecer propina para o diretor do presídio e poder passar drogas para os presos. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Agora, 7h15, estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região, e a gente começa falando dos efeitos da estiagem. Moradores da região sul de Anápolis vão enfrentar rodízio de água. O motivo é o baixo nível de água do Ribeirão Caldas, que abastece grande parte da cidade. Vamos falar com o Tiago Vieira, ao vivo, direto de Anápolis. Como é que vai funcionar? A gente pode falar em racionamento, Tiago? Boa noite. Racionamento sim, viu, Luciano? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Como você bem disse aí, são 48 bairros, todos na região sul. A Saneago fez o seguinte, dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo já começou o racionamento hoje e termina amanhã. O segundo grupo começa então amanhã e termina às 2 horas da tarde de sábado. Se você quer saber se o seu bairro já está com racionamento, é só entrar no site da Saneago, que é o www.saneago.com.br, o site que está aparecendo aí na sua tela. Hoje, mais cedo, nós conversamos com o diretor-presidente da Saneago, que disse que tudo isso está sendo necessário por conta do período de estiagem. Vamos ver o que ele disse. O rodízio ele já foi anunciado nessa região, na região sul, nos 48 bairros. Ele está acontecendo, pode ser que saia do rodízio, mas aí tem que aguardar, realmente ver como o rio reage. Como eu disse, é de onde vem a água para ser tratada e distribuída, para daí poder ter uma garantia quantos dias, como vai ser isso nos próximos dias. O diretor também disse que hoje, mais cedo, eles abriram 2 barragens na bacia ali do rio para ver se aumenta a vazão. Mas, enquanto isso não surte efeito, o rodízio vai continuar. Agora é torcer, viu, Luciano, para ver se chove, para ver se melhora a situação desses 48 bairros aqui de Anápolis. Ontem caiu uma chuvinha na cidade, mas não deu para aliviar, não. Eu volto com você. Tiago, um dos momentos mais temidos, né, nesse período de seca, que é o rodízio, o início de um racionamento. Vamos torcer mesmo aí para a chuva regularizar logo a situação. Muito obrigado, viu? E um vigilante penitenciário foi preso em flagrante. Olha a cara de pau, hein, gente? Foi em Rio Verde. Ele ofereceu propina para o diretor do presídio, isso para facilitar a entrada de drogas na penitenciária. Lara Leão está conversando comigo ao vivo com essa história para a gente. Muita cara de pau, hein, Lara? Boa noite. Muita, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. Esse fato surpreendeu a direção do Centro de Inserção Social aqui de Rio Verde. O agente penitenciário temporário ofereceu R$5 mil para o diretor para que ele permitisse a entrada de drogas no presídio. Esse diretor negou e prendeu em flagrante Carlos Soares dos Santos Júnior. Ele foi então encaminhado para a casa de prisão provisória e segue preso lá. Ele está preso por corrupção ativa. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que esse diretor agiu da maneira correta, agiu diante aí das orientações dadas a esses profissionais para que eles possam manter a segurança e também a disciplina no ambiente carcerário. Nós, Luciano, não conseguimos contato com a defesa desse agente que antes fazia segurança, né, e agora então está preso na CPP aqui da cidade. Tá certo, Lara. Vamos acompanhando essa história aí também, né? Que coisa, que coragem, vamos dizer assim, para o mal, né? Vamos acompanhando. Muito obrigado. A gente segue aqui agora com algumas das principais notícias, inclusive aqui do estado. Um suspeito continua negando que tenha
matado uma mulher e a polícia investiga o assassinato de um empresário em Lusiânia. Esse crime foi no centro da cidade. A gente tem as informações com a Ana Caroline, que tem mais informações, mais detalhes para a gente. Estou recebendo informação aqui que a gente está com um probleminha técnico e aí então agora sim, a gente reestabeleceu. Oi, Ana Caroline, muito boa noite, muito bem-vinda aqui também, nossa equipe de Lusiânia. Olá, Luciano, muito obrigada. Boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com o delegado que investiga esse crime, o caso segue sob segredo de investigação. E por isso a Polícia Civil não pôde nos passar detalhes sobre esse caso. O crime, aconteceu na noite de ontem, aqui no centro de Lusiânia. Nas imagens, é possível ver que 2 homens em uma moto atravessam uma rua, dobram uma esquina e entram pela contramão. Minutos depois, um homem armado se aproxima do carro em que a vítima estava e atira. Foram 4 disparos na cabeça de Vanderlei, que era paraplégico. Vanderlei Lemos Moreira, de 48 anos, morreu na hora. Ele estava chegando em casa quando foi assassinado. Até o momento, nenhum suspeito de ter cometido esse crime foi preso. Luciano. Obrigado. Essas câmeras aí com certeza vão ajudar na investigação, né, Ana? Muito obrigado. Olha, o dono de uma padaria procurou a polícia depois de ver pelas câmeras de segurança que clientes estavam comendo à vontade e depois saíam sem pagar nada. Alguns consumidores pegam 2 fichas na catraca. Dentro da padaria fazem vários pedidos, mas pagam só a ficha com pedidos mais baratos, segundo o dono. Ele disse que já foram encontradas fichas jogadas até no lixo do banheiro. Calculam um prejuízo de R$3.000. Preso em Goiânia, um homem suspeito de fabricar armas de fogo. Na casa, a polícia encontrou uma arma caseira, calibre 22, além de várias peças e moldes para fabricação. O Arley Denis Campos contou para a polícia que também consertava armas para presos. Em Caldas Novas, a polícia prendeu um foragido da Justiça de Minas Gerais. Ele foi reconhecido por um PM de Minas que estava em Caldas a passeio. Antônio Matheus Silva Alves tinha mandado de prisão em aberto por homicídio em Araguari. Uma mulher foi presa em Jataí suspeita de tráfico de drogas. A polícia militar apreendeu um tablete de maconha, balança de precisão, dinheiro e um caderno com anotações sobre o tráfico. O homem foi preso suspeito de matar a dona de casa onde ele morava de favor em Pires do Rio. Ele ligou para a polícia contando que tinha encontrado a mulher morta, mas os policiais desconfiaram da versão e o suspeito acabou preso. Esse homem aí continua negando que tenha matado a mulher. Agora, olha que história covarde. Uma mulher foi presa suspeita de bater na própria mãe. Essa mulher tem quase 80 anos de idade, o caso foi lá em Morrinhos. Então, vou chamar o Emerson Ferreira para contar os detalhes para a gente ao vivo de Itumbiara. Essa idosa chegou a pedir ajuda para a polícia. Ô Emerson, boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Chegou a pedir sim, viu, Luciano? Esse caso gerou muita revolta lá em Morrinhos. Essa mulher tem 38 anos e, segundo a polícia, é suspeita de agredir a própria mãe, uma idosa de 78 anos. A gente não vai divulgar os nomes para preservar a identidade da idosa. Segundo a polícia, foi a própria idosa que procurou a delegacia para dar queixa, da filha que teria sido a agressora desses fatos. Segundo a polícia, a partir daí foi montada diligências para localizar essa mulher que foi presa hoje lá em Morrinhos. A discussão teria começado por causa de uma roupa de cama limpa que a filha queria usar e a mãe era contra. Aí a filha acabou empurrando a mãe contra uma cadeira de fios, o que causou cortes profundos nos 2 braços da idosa. A mulher foi autuada em flagrante por lesão corporal praticada em âmbito domiciliar, Luciano. E segundo a polícia também, essa mesma agressora, suspeita de ser agressora também, já tem passagem, viu, por ameaça, tráfico de drogas e também por lesão corporal contra o próprio filho. Ela está presa e já vai ser encaminhada aí para o presídio. Caso muito triste, né, Luciano? Triste, né? E uma pessoa que já tem um histórico assim de violência, já conhecida pela polícia e pela justiça. Obrigado, Emerson. Um avião usado por uma quadrilha internacional de tráfico de drogas foi apreendido hoje numa ação das polícias militar e também federal em Anápolis. Essa aeronave que você está vendo aí, é um modelo Baron 58. Ela estava no aeródromo de Anápolis. Os policiais cumpriram então o mandado judicial de busca e apreensão. O avião vai passar a ser usado pelo Corpo de Bombeiros nas atividades aí de transporte aeromédico
e também no transplante de órgãos. Rápido intervalo, agora 7 horas e 24 minutos e a seguir, a apreensão de produtos contrabandeados na região sudoeste de Goiás. 7h26, estamos de volta. Uma apreensão de produtos contrabandeados na região sudoeste de Goiás. A equipe de companhia de policiamento especializado da Polícia Militar apreendeu 6 carros carregados com cigarro, defensivos agrícolas. Por isso a gente conversa com a Tássia Fernandes. Ao vivo, Tássia, para saber como é que foi essa apreensão, hein? Boa noite. Boa noite, Luciano, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, a apreensão foi numa estrada rural em Mineiros na madrugada de hoje, quando os motoristas perceberam que os policiais estavam chegando, correram, fugiram para o meio do mato e não foram presos. 6 carros foram apreendidos, 3 estavam carregados com cigarros e também defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai. Segundo a polícia, os outros 3 provavelmente eram usados para a escolta, para dar apoio. A apreensão foi informada à Receita Federal e os produtos levados para o batalhão da Polícia Militar lá em Mineiros. A gente está quase na época do plantio da soja aqui na região, né? E os defensivos agrícolas são muito usados nessa época, mas é importante lembrar que o produto contrabandeado pode oferecer muitos riscos, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, porque não passaram ali pelos testes da Anvisa, né? Sem contar que é crime. Luciano? Pois é, e a rota aí no sudoeste, né, sempre sendo utilizada pelos bandidos, a gente vem mostrando aqui ao longo desse tempo. Muito obrigado, viu, Tássia? Um homem foi preso depois de furtar um brinquedo numa loja de Anápolis. Você está vendo o homem ali, ó, ele tenta pegar o brinquedo, colocar na sacola, tem uma certa dificuldade, e aí depois ele disfarça, porque chega um cliente. Você vê que ele vai colocando ali, então, na sacola o brinquedo, pega o celular para disfarçar, conversa com esse possível cliente ali, mas não conseguiu fugir porque, através das câmeras de segurança, a polícia foi chamada. Olha, a chuva dessa quarta-feira provocou estragos em Turvânia. Esse temporal veio com vento forte que atingiu uma fazenda. A chuva derrubou um galpão que ficou completamente destruído. O telhado voou longe. Parte da estrutura também atingiu as máquinas agrícolas que estavam dentro do galpão. O prejuízo ainda não foi calculado. A sexta vai ser de sol, com aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida, com um pouco mais de intensidade no norte de Goiás. No leste, tempo firme o dia todo. A temperatura chega perto dos 40 graus em Bandeirantes. 36 em Anápolis e Jataí. Em Porangatu, chove no período da tarde e a máxima prevista é de 35 graus. Falar de festa agora, porque começa em Catalão hoje, no sudeste do estado, uma das maiores festas religiosas e também culturais do estado. Estou falando das congadas. Bora para lá conversar com a Laor Rodovalho. Laor, boa noite para você. Imagino que essa praça aí onde você está agora vai estar pegando fogo logo mais. É isso mesmo, Luciano. Boa noite para você, boa noite para todos. Olha, a gente está ao vivo aqui da Praça do Rosário, no centro de Catalão. Daqui a pouco, nas primeiras horas de sexta-feira, exatamente às 2 da madrugada, o General das Congadas vai dar 3 apitos e esse será o sinal, então, para ter início a Festa do Rosário de Catalão, que este ano completa 143 anos. São quase 5.500 dançadores. Não se sabe, não se tem notícia que em outro lugar existam tantos dançadores quanto aqui em Catalão. São 5.500 dançadores distribuídos em 24 grupos, 24 ternos de Congo. Então, exatamente às 2 horas tem início a festa aqui na Praça do Rosário. Eu estou aqui na praça, bem de frente ao palco onde o General das Congadas vai dar os 3 apitos e daqui a pouco então o pessoal já começa a chegar por aqui e essa praça então vai ser tomada por uma multidão em louvação, em homenagem a uma das festas uma das santas mais populares aqui do Centro-Oeste, que é a Nossa Senhora do Rosário. Então, é uma das festas mais populares do Centro-Oeste. Então, Luciano, daqui a pouco o pessoal já começa a chegar para o grande início da festa. Eu volto com você, Luciano. Aqui tem muito louvor e muita diversão também, né, Laor? Muito obrigado, viu? Bom trabalho.
Em Jataí, vou falar de um projeto bem bacana que tem despertado o interesse da criançada que gosta de ler. É um ônibus recheado com mais de 2.000 livros. O projeto Livro nas Praças. Olhando assim, parece um ônibus normal, né? Mas essa turminha aí estava embarcando para uma viagem mais que especial pelo mundo da leitura. Para a alegria do Arthur, que já veio aqui 2 vezes. Você aprende mais coisas, aprende a ler sem gaguejar. E ele tá mandando bem na leitura, olha só. Você já viu o peixe palhaço? Tem esse nome porque é muito colorido, todo pintado. O ônibus é, na verdade, uma biblioteca móvel que roda o país e tá passando uns dias aqui em Jataí. A criançada tá fazendo a festa, mas tem ainda muitas opções de leitura para os adultos e ainda alguns livros para quem tem algum tipo de deficiência, que são os livros acessíveis. O Diego, que é monitor, vai explicar melhor para a gente, né, Diego? Temos as 3 opções para os livros acessíveis. Esse aqui é totalmente em braille, e eles podem sentir o desenho que tem nas imagens. E o livro também possui o audiobook, que eles, caso não saibam ler em braille, podem ouvir a história, também é uma opção. E quem é que não gosta de uma boa história? A Yasmin está aprendendo a ler agora. E quando não tem alguém para ajudar com a leitura, o texto fica por conta da criatividade da pequena. Será que ela tem muitas experiências que pode ir devagar ou rápido? Devagar, né? Você gosta de criar historinhas, de inventar historinhas? Gosto. A biblioteca itinerante fica em Jataí até amanhã, das 10 da manhã às 4 da tarde. Dá para aproveitar bastante ainda. E os bombeiros lá de Pirenópolis salvaram hoje um bichinho que estava entalado num cano. O dono da casa chamou os bombeiros para fazer esse resgate aí, ó, porque só conseguia ver parte do rabo do animal. Com cuidado, os bombeiros conseguiram retirar o bicho e viram que ele era um tiu. Ele foi solto numa reserva ambiental. Bom, e olha, a nossa imagem do dia de hoje é do nosso representante. Primeiro eu vou falar de um salvamento, um cachorro que estava correndo atrás de um gato. Ele acabou preso ali numa cisterna de 22 metros de profundidade. Ele caiu nessa cisterna no bairro de Valparaíso, no entorno. O cão foi resgatado sem ferimentos e foi entregue ao dono. Feliz e agradecido dono.